Fala aí, criadores, tudo certo? Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre produtividade e como nós nos mantemos produtivos pelos últimos 351 dias, consecutivamente. E como vocês devem saber, a gente já faz isso há quase um ano e hoje faltam menos de 20 dias pra gente fechar esse ciclo de um vídeo por dia durante um ano. E se por acaso você não sabe disso, é porque não está inscrito aqui no nosso canal e esse, por acaso, é o momento perfeito para você se inscrever aqui no canal apertando esse botão aqui embaixo. Bom, antes de mais nada, a gente tem que entender que tem uma diferença grande aí entre se manter produtivo e se manter ocupado. São duas coisas bem distintas e bem separadas uma da outra. Ser produtivo é fazer o que precisa ser feito, independente de ser uma tarefa grande ou de ser uma tarefa curtinha daquelas que leva 5 minutos ou menos. Já se manter ocupado, eu vou dar um exemplo. Sabe quando você precisa responder um e-mail? Você abre sua caixa de e-mail e vê que tem lá um e-mail importante que você estava esperando que precisa ser respondido. Mas, por algum motivo, você decide que precisa ver todos os seus e-mails, todas as suas caixas de entrada de todas as suas contas de e-mail antes, para então você parar e finalmente pensar e começar a redigir esse e-mail importante que você precisa fazer. Isso é se manter ocupado. Você se mantém ocupado até fazer o que precisa ser feito. Às vezes porque é uma tarefa chata, ou às vezes porque é muito complicado e você prefere fazer outras coisas antes. No fim, são só desculpas e meios de postergar o que precisa de fato ser feito, de postergar a produtividade. Essa situação do e-mail é só um exemplo de diversas coisas que a gente pode fazer para se manter produtivo. E eu vou listar aqui algumas coisas que a gente faz normalmente, diariamente ou semanalmente para manter a nossa rotina organizada e produtiva. Para mim, uma das coisas mais importantes para você se manter produtivo é evitar as distrações. E eu vou dar um exemplo bastante pessoal aqui. Para mim, a maior fonte de distração é o celular. E isso porque eu sei que eu não posso ter jogos no celular porque eu acabo me distraindo. Sempre que eu tenho um tempinho livre, eu paro para ver o jogo, eu penso, vai ser só uma partida, e aí o que era para demorar só 5 minutos entre uma coisa e outra, acaba levando 20 minutos ou até mesmo mais tempo do que isso. Então o que eu fiz para evitar essa distração não foi me livrar do celular, até porque eu preciso dele para trabalhar efetivamente. O que eu fiz foi tirar todos os aplicativos de jogos do celular. Eu até tenho outros aplicativos de rede social como Instagram, Facebook, enfim, mas isso não me tira tanto a concentração quanto jogos me tiravam. Então eu simplesmente tirei todo e qualquer aplicativo de jogo. Às vezes eu até fico na vontade, de vez em quando baixo um, jogo um pouco, mas eu sempre me lembro de depois desinstalar do celular, porque eu sei que isso se torna um problema e acaba com a produtividade, acaba com o meu dia, e quando eu vejo eu só estava jogando e não fiz o que precisava ser feito. Outra coisa que ajuda muito a gente aqui é ter uma lista clara de tarefas que devem ser feitas. Eu e Bianca, particularmente, somos dois tarados de listas de tarefas. Para tudo a gente faz uma lista, seja com as tarefas do dia ou seja para ir no mercado comprar alguma coisa, a gente sempre tem uma lista das coisas que a gente precisa fazer. Eu, por exemplo, tenho duas listas que sigo. Uma que é a minha lista diária de tarefas e outra que é a minha lista semanal de tarefas. E elas são bem distintas e me ajudam a organizar as coisas. Por exemplo, a minha lista diária são as minhas tarefas às quais eu tenho que dar prioridade, são as mais importantes, seja por conta de um prazo, ou seja pela complexidade da coisa, eu tenho que terminar aquilo naquele dia. Já a minha lista semanal são algumas coisas que tem um deadline mais extenso, que eu posso fazer depois, são coisas que eu preciso finalizar dentro daquela semana. E cada uma dessas listas é construída de uma forma diferente. Por exemplo, a minha lista de tarefas diária, eu começo a construir ela no dia anterior ou no início do dia, porque assim eu tenho a cabeça limpa e leve para focar, para ver o que eu tenho que fazer ao longo do dia. Já a minha lista semanal eu vou fazendo ao longo da semana, né? No caso da semana anterior, ou então eu faço logo pela segunda-feira de manhã, que eu ainda tô com a cabeça ali limpinha, leve, para poder ver o que precisa ser feito durante a semana, ver o que precisa ser feito durante o dia, e eu já deixo ali a minha agenda semanal já
pré-montada, e é claro que às vezes aparecem coisas de última hora, outras coisas saem, enfim, coisas mudam e aí eu vou organizando ali a agenda para ter tudo organizado. E outra coisa que a gente faz aqui que simplesmente é natural hoje pra gente é blocar o nosso dia. Cada parte do nosso dia é dividido para fazer algo em específico. Vou dar um exemplo aqui. A nossa parte da manhã, geralmente, ela é direcionada para fazer as coisas de demanda interna, ou seja, fazer os roteiros dos vídeos do dia, fazer efetivamente o vídeo, editar e tudo mais, publicar, ou então fazer os planejamentos dos posts que a gente vai colocar em cada uma das redes sociais. Enfim, é organizar e direcionar tudo que a gente vai fazer para Simples Forma no dia e pelos próximos dias também. Já a nossa parte da tarde, ela é direcionada para atender demanda externa, ou seja, a demanda dos clientes. Quando a gente precisa fazer alguma reunião, quando a gente precisa fazer uma troca de e-mail, atendimento de modo geral e mesmo as filmagens e o que a gente puder organizar e programar para fazer na parte da tarde, a gente deixa exclusivo para isso, porque é um momento mais longo, a gente tem uma boa quantia de horas para poder trabalhar e se dedicar exclusivamente a atender as necessidades dos nossos clientes. E por fim tem a parte da noite, ao qual a gente dedica a gente mesmo, onde a gente pode fazer o que a gente bem entender, o que a gente quiser ou até mesmo que precisar. Por exemplo, se a gente quiser pegar para estudar, a gente pega para estudar, ou se a gente quiser curtir um ou outro, ter um tempo só pra gente, a gente faz isso, assiste alguma coisa no Netflix, a gente curte e descansa um pouco. Mas é claro que esses blocos não são completamente imutáveis. Se a gente tem alguma demanda que tem um prazo muito curto, ou um cliente só pode atender na parte da manhã, ou quem sabe na parte da noite, né? Nada que a gente não possa resolver realocando ali as coisas, redirecionando a nossa energia para uma outra parte do dia. E dessa forma a gente consegue realocar os blocos para que tudo possa ser feito ainda durante o dia. Esses aqui são só exemplos simples, as coisas básicas que a gente faz durante o nosso dia, que a gente foi desenvolvendo e aprimorando ao longo desses 351 dias de produção diária aqui para o YouTube e também de produção para os nossos clientes. A gente teve que aprender a se organizar de uma forma que fosse viável para a gente, e essa é a forma que é viável, né? A gente separa os nossos dias, a gente bloca os nossos horários e isso funcionou muito bem pra gente. Pode funcionar muito bem pra você, talvez não funcione e tá tudo bem, cada um tem a sua forma de organizar e se planejar e manter a produtividade em dia. Cada um faz da forma que for melhor. Essas são as formas que funcionaram pra gente e a gente resolveu trazer e transmitir isso aqui para vocês porque talvez possa ajudar você também. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir porque isso é muito importante pra gente. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã a gente volta com outro vídeo para vocês. Tchau!